Beleza, pessoal? Então, ó, último exercício da lista, né? Lembrando que ela vai estar disponível para vocês, tá bom? O exercício 10, ele diz assim, na verdade eu vou aproveitar o exercício 10 para dar uma geral para vocês em campo elétrico uniforme e tal, é interessante essa parte, tá? O esquema abaixo representa um campo elétrico uniforme, no qual as linhas verticais correspondem à superfície equipotenciais, então o campo elétrico está aqui, e todos os pontos, né? Todos os pontos dessa linha têm o mesmo potencial. No caso aqui é 100 volts e aqui é 20 volts, tá? Tranquilo? Uma carga elétrica pontiforme de intensidade 400 microcoulomb, então eu tenho um Q igual a 400 microcoulomb, tá lá. Colocado no ponto A e passa pelo ponto B. Então o ponto A que ele colocou é um ponto aqui, ó. Então esse aqui é o ponto A. E vai passar pelo ponto B, né? Vai passar pelo ponto B, tá lá. Lembre-se o seguinte, que é da mecânica isso. A força elétrica que atua aqui nessa carga, né, colocada no ponto A, força elétrica que atua nela, é uma força elétrica que é constante. E ainda mais, força elétrica é uma força conservativa. E se é uma força conservativa, não sei se vocês lembram, o que é a definição de força conservativa? É aquela cujo trabalho não depende da trajetória. Então, tanto faz, né? Se o B fosse aqui, for lá, tal, não interessa, né? Se é do A para o B, o que vai interessar são os dois potenciais onde o ponto está, onde o corpo passa, tá? Então, vamos resolver primeiro, depois eu vou deduzir para vocês a equação do campo elétrico, tá? Então, como eu quero fazer o trabalho, ele está pedindo qual é o trabalho em joules para de A para B, então vamos lá, ó. O trabalho, vou colocar aqui, ó. O trabalho da força elétrica para ir de A até B será a carga e a diferença de potencial de A até B. Né? Então, bem facinho, bem tranquilinho, né? Que é o final da eletrostática, isso aqui aparece bastante em vestibular, isso aqui é energia transformada, tal, aparece junto com física moderna, tá? Bem, então aí é só substituir, né? A carga vale 400 microcoulomb, 400 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial. Se é de A para B, é A menos B. Se é de B para A, é B menos A. Cuidado com isso, tá? Faz diferença? Faz. Numérica não, mas o sinal faz. Se é do A para o B, é 100 menos 20. Que é o que nós vamos colocar aqui, ó. 100 menos 20. Que vai dar um valor positivo. Se fosse de B para A, dava 20 menos 100. Que é negativo. Então eu vou ter um trabalho negativo se fosse B para A. Com razão, né? Porque se essa carga é uma carga positiva, ela não vai espontaneamente do B para o A. Não vai, ó. Lembrando que aqui, ó, o campo elétrico, ó, né? Campo elétrico, né? Vamos pensar aqui numa placa, aqui uma outra placa, ó. Aqui numa outra placa, ó. Então, imagina, né? Se eu tenho uma carga positiva, ela vai espontaneamente para lá, mas ela não vem espontaneamente, ao contrário, né? Então não dá. Então, faz diferença se é de A para B ou de B para A. No nosso caso aqui, o trabalho é super tranquilo, né? Trabalho da força elétrica, de A até B. O resultado é bem facinho. 80 vezes 4. 8 vezes 4, 32. 32 com 0, 1, 2, 3. Vezes 10 a menos 6. 32 mil joules. O que isso aqui vai dar, na verdade, 1, 2, 3, 4. Né? Então, isso aqui, 4 menos 6, vai dar 3,2. Vezes 10 a menos 2 joule, né? Tranquilo, gente? Beleza? Então esse aí é o resultado do trabalho que deu positivo, porque é espontâneo. O que eu queria dizer a vocês, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, se a gente sabe, né? Então aqui é só para lembrar um pouquinho vocês, ó. Se a gente sabe que o campo elétrico, ele é uma constante, então a força elétrica atuando ali também é constante. Suposta única é uma resultante constante. Se é uma resultante constante, eu posso calcular o trabalho da força elétrica, força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, né? Não sei se vocês lembram disso. Tá lá. O trabalho da força elétrica, eu sei que é o Q vezes a DDP. Isso é fato. Então lá. A força é o campo vezes a carga. Tá lá. E a distância é a distância quando ele vai de A para B. Na verdade, é essa distância D aqui, ó, que é o deslocamento, né? Que ele faz, que é o D. Que é exatamente onde a gente chega
nessa expressão que é E vezes D igual a U. E vezes D igual a U. Essa expressão, ela cai bastante quando a gente fala de campo elétrico uniforme, viu, gente? Então isso aí é uma dica aí para vocês resolverem mais exercícios de campo elétrico. É uma coisa interessante só para lembrar, já que a gente está fazendo revisão. Tranquilo? Belezinha? Bom, então aguardem, a gente vai fazer daqui a pouco a revisão da termologia, tá bom?